Meus queridos, meus amados, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu peço a Deus que nos abençoe para que a palavra dele possa chegar ao nosso coração, que não seja apenas um momento de, aquele momento de nós estarmos ouvindo mais uma palavra. Nós queremos que esta palavra venha trazer conforto, consolo para o nosso coração, fortalecimento. Nós cremos que a palavra do Senhor, quando chega ao nosso coração, ela vem trazendo resultados tremendamente positivos. Então é isto que nós desejamos, que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça compreender a sua palavra. Bom, nós vamos ler o que está escrito no segundo livro de Reis, segundo Reis capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 1, segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Abra a sua Bíblia para você acompanhar junto com a gente, para você receber esta palavra. Eu quero cumprimentar a todas as famílias que estão participando nesta manhã, né? Hoje é o último dia do mês de maio, estamos já chegando ao mês de junho, né? Logo tudo isso vai passar, a vida vai voltar ao normal em nome de Jesus. Já deu, né? Já deu, a gente está doido para trabalhar, para voltar à vida normal como ela é. Dessa vez muito mais fortalecidos em nome do Senhor Jesus. Acharam? Segundo Reis capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Amém. Meus amados, meus queridos, existe uma preocupação por parte daqueles que estão, que acham que estão chegando próximos à morte, que é organizar a sua casa, né? As pessoas que pensam assim: não, eu estou velho, está na hora de organizar tudo, pôr em ordem a minha casa. Se alguém fica doente, a primeira coisa que pensa é organizar a sua casa, colocar as coisas em ordem, preparando assim o caminho para que possa partir em paz. Mas a pergunta é: por que esperar até que se tenha essa sensação de morte para organizar a casa? Por que esperar o momento derradeiro para organizar a sua vida? Por que não organizar a sua vida a partir de agora? Nós sabemos que estamos vivendo uma pandemia e esperamos que logo logo tudo isso passe. Logo logo tudo isso vai passar e a gente vai voltando pouco a pouco à vida normal. Mas até que ponto a vida será normal? Até que ponto as coisas serão como eram antes? Os especialistas, tanto na área financeira, enfim, nas diferentes áreas, a gente vê os debates na TV, a gente vê reportagens na internet, eles afirmam que o mundo não será mais o mesmo, que as coisas vão mudar muito daqui para frente, e vai vencer, vai ter grande êxito aquele que entender primeiro essas mudanças, e que for capaz de se adaptar rapidamente a essas mudanças, porque tudo vai ser diferente daqui para frente, né? As coisas não serão mais como antes, a começar pela economia. Muitas coisas vão mudar na economia, muitas profissões vão mudar, muita gente que trabalhava de um jeito vai ter que trabalhar de outro, as coisas vão mudar, e nós vamos ter que nos adaptar a essas mudanças. E aí nós voltamos ao que está escrito em 2 Reis capítulo 20, quando Deus determina que o rei Ezequias, que estava doente, coloque em ordem a sua vida. Põe em ordem a sua vida, disse o profeta, porque morrerás e não viverás.
Deus determinou que Ezequias colocasse em ordem a sua vida, porque os dias dele estavam terminando aqui nesta terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está participando deste culto hoje: Deus te poupou até aqui te ajudou o Senhor, e certamente Ele está contigo. Você não vai morrer agora. E por que não se preocupar em pôr em ordem a sua casa, a sua vida? Mesmo sabendo que não é para morrer, mas sim para viver. Se é importante pôr em ordem a sua casa para morrer, muito mais importante ainda é pôr em ordem a sua casa para você viver, né? E é sobre isto que nós queremos falar hoje, né? Nós temos que tomar bastante cuidado, porque se o mundo está passando por uma grande metamorfose, uma mudança, se as coisas estão mudando muito rápido, e se a gente tem consciência de que a partir de agora o mundo não será mais o mesmo, se as coisas vão mudar daqui para frente, inclusive especialistas já chegaram à conclusão que até as relações serão diferentes, as amizades serão diferentes, os namoros, os casamentos, as coisas vão mudar daqui para frente. Aliás, já vinham mudando, né? Essas coisas já têm mudado bastante de uns anos para cá. Então nós precisamos nos adaptar a essas mudanças. Nós precisamos pôr em ordem a nossa vida. Precisamos sim botar em ordem a nossa casa. Precisamos organizar a nossa vida e moldá-la às coisas que estão por vir. Porque de uma coisa nós estamos certos: há um Deus que quer o melhor para nós. Você pode dar glória a Deus? Há um Deus que te ama e quer o melhor para você. Deus quer que você coma o que há de melhor aqui nesta terra. Deus quer te honrar, Deus quer te colocar por cabeça. Esse é o projeto de Deus para a tua vida pós-pandemia, sempre. Ele quer que você seja um vencedor. E nós já sabemos, já temos consciência de que as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas iniciativas vão sim interferir diretamente nos nossos resultados. A gente tem falado muito sobre isso aqui na igreja. Se engana aquele que fica esperando, no Salmo 40, lá esperando pacientemente no Senhor, sem tomar uma atitude. A gente já viu isso, né? Que os nossos resultados estão atrelados diretamente àquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, as providências que tomamos, as iniciativas que temos. Então, nós chegamos à conclusão que nós podemos sim interferir no futuro que nós teremos. Você pode sim, ao invés de ficar esperando, ó céus, ó vida, o que vai acontecer comigo? Como vai ser a minha vida daqui para frente? Como é que vai ser a minha empresa? Como é que vai ser, né, meu dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou sustentar minha casa? Quer dizer, tudo isso tem a ver com as escolhas que você vai fazer, com os seus posicionamentos. Tudo tem a ver com as atitudes que você vai ter. E o que é que a gente precisa pôr em ordem na nossa casa? O que a gente precisa organizar na nossa casa? Eu destaquei aqui 4 coisas, 4 áreas da nossa vida que precisam urgentemente ser trabalhadas. Porque a gente não pode simplesmente ficar de perna para cima, como a gente tem visto aí. Fica em casa, você fica em casa esperando as coisas acontecerem. Daqui a pouco as coisas começam a voltar ao normal e você não sabe o que vai fazer. Onde estou? Quem sou? O que eu vou fazer? Não é justo com você mesmo. Então esse é o tempo de você começar a tomar as rédeas da sua vida e colocar em ordem a sua casa, não para a morte, mas para a vida. Você está sendo chamado, está sendo convocado para organizar a sua casa, não para morrer, mas para viver. A palavra do Senhor Jesus é esta: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a questão é você se organizar para tomar posse dessa vida abundante. E eu separei aqui então 4 aspectos para a gente analisar nessa mudança que precisa acontecer na nossa vida. E o primeiro deles, que a gente precisa avaliar, que a gente precisa pôr em ordem, é a vida com Deus.
é muito importante que você examine a sua vida com Deus. A coisa mais importante de tudo é você estar bem com Deus. Essa pandemia vai acabar, e o que vai fazer grande diferença na sua vida, determinando entre vitória e fracasso, é o tipo de vida que você tem com Deus, o tipo de relacionamento que você tem com Deus. E eu queria ler com vocês o que está escrito em 1 Pedro, lá atrás, lá no finalzinho da Bíblia, né? 1 Pedro, nós vamos ler o capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Acha aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre pôr em ordem a nossa vida com Deus, que é o primeiro dos 4 aspectos que nós vamos analisar nesta manhã. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1 ao 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, agora que nós provamos que o Senhor é bom, agora que já tivemos as nossas primeiras experiências com Deus, o que é que a palavra do Senhor nos manda fazer? Pôr em ordem a nossa vida com Deus, examinar as nossas escolhas, examinar as nossas atitudes, porque muitas vezes nós sofremos pelo mesmo motivo que Adão e Eva sofreram, pelas mesmas razões que levaram o povo de Israel a ser levado cativo para a Babilônia, para a Síria. Muitas vezes nós sofremos porque estamos agindo de forma errada, estamos quebrando a nossa aliança com Deus, estamos sendo desonestos com Deus. Então a primeira coisa que nós temos que pôr em ordem é a nossa relação com Deus. E se você quer receber essa palavra como palavra profética do Senhor para a sua vida, a gente está falando de consertos, a gente está falando de mudança de comportamento, a gente está falando de deixar de fazer coisas que te afastam dos propósitos do Senhor. A gente está falando de você ser uma pessoa consagrada, de oração, de você ter... de você não gostar do pecado, ter ódio pelo pecado. A gente está falando de um coração no altar. De repente você conhece a palavra, você é alguém que já está na igreja há muitos anos, você gosta de Jesus, você admira Jesus, e Jesus tem se frustrado, porque Ele quer te dar tantas coisas boas, Ele quer cumprir na tua vida tantas promessas maravilhosas que Ele tem feito para você, mas está faltando alguma coisa, está faltando você se entregar mais, está faltando mais comprometimento com a palavra. A gente fala isso, a gente fala tão comumente isso, que as pessoas acabam se acostumando em ouvir essa advertência, e às vezes a advertência entra por aqui e sai por aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você: essa quarentena vai acabar, sua vida vai voltar ao normal, as coisas vão começar a acontecer. Quando terminar essa quarentena, vai ser como uma estourada de boi zebu, todo mundo correndo, cada um procurando o seu espaço. Vai ser como uma corrida de cavalo, quando dá o tiro, a porta se abre, os cavalos saem disputando, palmo a palmo, as suas conquistas, a sua vitória. Assim que vai acontecer. E aquele que estiver em aliança com Deus, aquele que estiver caminhando em conformidade com a palavra do Senhor, certamente vai levar uma vantagem tremenda, porque a bênção do Senhor faz toda a diferença. Você pode glorificar o Senhor? Você entende? A bênção de Deus faz toda a diferença. Então a primeira coisa que a gente tem que pôr em ordem é o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. De repente eu estou falando com pessoas que sabem que estão apagadas, a lamparina está murcha, está apagadinha,
porque existe um pecado que você não quer abrir mão dele. De repente você é aquela pessoa que não está crescendo, não está podendo ser usada por Deus, porque você está comprometido com o pecado. Você não quer abrir mão de algumas coisas que você acha que são importantes. A pergunta é: o que é mais importante? Né? O que é mais importante para você? Caminhar com Deus, ver Deus abrindo portas para você, ver Deus te ajudando a conquistar, ver Deus mudando a sua sorte, ou essas coisas que você julga que sejam tão importantes? O apóstolo Paulo disse isso. Ele diz que as coisas que antes eram tão importantes para ele, tremendamente importantes, agora já não tinham mais valor algum, se tornaram refúgio diante das coisas tremendas que Deus tinha para oferecê-lo. E esta é a verdade da palavra. Tem muita gente aí se importando, dando muito valor às coisinhas tão pequenas e deixando de lado as coisas grandes. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela gostava de sair do serviço, né? E ia lá para happy hour, né? Depois do serviço lá na cidade, ia para os barezinhos com os amigos, e aí bebia, e aí chegava em casa, se desentendia com a esposa, chegava tarde, era um inferno a casa dele e tal. Eu estava orientando, e ele dizia para mim: mas bispo, eu não consigo entender que tem alguma coisa de errado, eu não consigo abrir mão disso, de jeito nenhum, porque isso para mim é tão importante, eu já trabalho a semana inteira. E eu falei para ele: olha, você tem que botar na balança, o que é melhor para você? Ter uma família bonita, ter a sua esposa alegre, te esperando em casa, ver Deus abençoando a sua casa, ou você estar com seus amigos lá no gole, lá chegando de madrugada em casa, chegando tarde em casa, provocando dissensões dentro de casa, brigas, insatisfações? Aí ele entendeu isso e começou a mudar a vida dele. E é isso que nós chamamos de pôr em ordem não para morrer, mas para viver. Põe em ordem a tua casa. Esta é a palavra do Senhor para você nesta manhã. Está na hora de você então dizer: não, peraí, isso aqui eu até gosto, mas não é tão importante quanto caminhar com Deus, né? Não é tão relevante para a minha vida, isso não vai mudar a minha vida. Eu posso abrir mão disso aqui em detrimento das coisas boas que Deus quer me dar. Olha que bacana. Isso é pôr em ordem a sua vida. Isso é pôr em ordem a sua casa, é organizar a sua vida com Deus. É você ver quais são as suas atitudes, é você ver quais são os seus sentimentos do coração, é você ser capaz de perdoar alguém, tirar do seu coração mágoas, ressentimentos, ódio. Tem gente que diz assim: ah não, eu sou assim mesmo, eu não consigo perdoar, eu quando fico com raiva de alguém, eu levo comigo, é difícil tirar do meu coração. Pois é, mas você ainda não entendeu que isso está retardando o mover de Deus da sua vida. Como eu queria que você entendesse isso hoje, como isso é importante no atual momento que a gente está vivendo. Seria legal se você pegasse o telefone e surpreendesse aquela pessoa que você não tem falado com ela, ainda que ela não te trate tão bem, mas seria legal se você, por você mesmo, a sua relação com Deus, que você pudesse dizer: Senhor, eu vou pôr em ordem a minha vida, a minha casa, e você procurasse essas pessoas, você perdoasse, liberasse perdão. Como seria legal se você neste momento fizesse uma análise da sua vida com Deus e descobrisse onde é que você tem falhado. Meu Deus do céu, a gente fala tanto sobre oração, a gente fala tanto sobre ter intimidade com Deus. Quem sabe você esteja perdendo grandes oportunidades porque você não tem tido intimidade com Deus. Você tem orado pouco, você sabe o quanto é importante orar, sentir a presença de Deus. As suas orações são metódicas, pequenas, mas para dizer que está orando. Você não tem aquela coisa durante a semana, principalmente, de se derramar no altar, de orar, de sentir, de chorar na presença de Deus. Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor?
Há quanto tempo você não chora, não sente o mover de Deus, não é tocado, não se prostra, não se rende diante do Senhor? Quer dizer, de repente, o inimigo, ele vai endurecendo o teu coração e você nem percebe. E eu vou dizer uma coisa para você, eu separei 4 coisas aqui que precisam ser tratadas na nossa vida. Preparação para pós-pandemia. E a primeira e mais importante delas é consertar a sua vida com Deus. Oh, glória a Deus! É colocar a sua vida em ordem com Deus. Se você tem que tomar uma atitude, mudar algo que não está bem na sua vida, um pecado que você tem que negar, rejeitar, então esse é o tempo. Esta é a hora. Se você tem que mudar alguma coisa, Deus está te dando oportunidade. Aliás, eu estou sendo um profeta para te orientar nesta manhã. É hora de você colocar em ordem a sua vida. É hora de você dizer para Deus: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm um profundo amor pelas coisas de Deus, sabe, mas amar Jesus implica em atitudes. Você pode amar Jesus com a sua boca, você pode dizer: Jesus é bom demais, nossa, como é bom ter Jesus na minha vida. Mas a pergunta é: esse amor você tem revelado só com palavras? Ou com atitudes? Na sua intimidade, no seu dia a dia? O que você tem consertado na sua vida por amor a Jesus? O que você tem feito pelo reino de Jesus, pela obra de Jesus? Como está a sua relação na igreja? Ah, eu não preciso de igreja. Vai nessa, isso é conversa do Satanás, isso é conversa do diabo. Você precisa sim. A igreja é um quartel-general, onde você é treinado, capacitado, habilitado, onde você recebe autoridade, legalidade para ministrar sobre a tua família, para ministrar sobre a sua casa. Como está a sua vida com o seu pastor? Como você tem visto o seu pastor? Como você tem visto a sua igreja? Como tem sido a sua vida com Deus? Então esse é o primeiro aspecto da mudança que nós temos que fazer. Para pôr em ordem a nossa casa, a gente tem que começar pelas coisas de Deus. O que é de Deus tem que ter prioridade. E eu vou colocar a minha vida em dia com Deus, colocar em ordem a minha vida com Deus, para viver, não para morrer. Diga glória a Deus, diga louvado seja o Senhor Jesus. Agora vamos para o segundo aspecto, tá? Que você abra aí a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ler agora a segunda coisa que a gente tem que botar em ordem. A pandemia está acabando, a gente tem que se preparar para o pós-pandemia, tá? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Agora eu me refiro à nossa casa, à nossa família. Diz assim: se alguém não cuidar de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Meu Deus, né? Então está aí a segunda coisa que nós temos que tratar. Põe em ordem a sua vida. Sim, eu preciso pôr em ordem a minha vida com Deus, que é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu preciso tratar é a minha casa, a minha família. Amados, a gente tem costume de repente a gente convive com uma coisa que vira uma rotina para a gente, e aí a gente começa a achar que aquilo é normal, e a gente deixa de dar o devido valor àquilo. É como um carro que você compra, e assim que você compra esse carro, você tem aquela alegria tremenda, e você fica tão feliz, não para de falar no carro. Você, quando estaciona-se na calçada, você sai, aperta, aí você fica olhando para trás, né? O carro, você fica feliz porque você comprou um carro, isso é normal. Mas com o passar dos tempos, aquilo vai deixando de ser tão novidade, tão importante para você. E a mesma coisa acontece também com família. Eu já vi ao longo desses 34 anos de ministério, só na Igreja da Conquista,
muitas pessoas não darem o devido valor, não olharem com cuidado para a família, não cuidar da casa, não ter cuidado com o marido, com a esposa, não ter cuidado com o casamento, não ter cuidado com os filhos, não, sabe, depois que perde, aí se lamenta, depois que perde, meu Deus, eu perdi, meu Deus, eu quero minha família, eu quero restaurar minha família, mas na hora que tinha família, não cuidou, não deu atenção, não pôs em ordem. E esse é o segundo aspecto que a gente precisa tratar, cuidar, que Deus está nos alertando, nos admoestando. É preciso que você olhe com muito cuidado para a sua família, é preciso que você olhe para essa pessoa que Deus colocou do teu lado, olhe nos olhos dela, e creia profundamente que essa pessoa está do seu lado, porque foi Deus que colocou ela do seu lado. É preciso que você alimente esse amor entre casal, esse amor entre pais e filhos. É muito importante que você valorize a sua casa. Ela tem que ser, tem que ocupar um lugar de honra para você. Às vezes a gente vê as pessoas, minha família, eu chego em casa, eu fico chateado porque estou com um problema em casa. E a grande parte dos problemas que a gente tem em casa é por falta de cuidado, de atenção. Sabe, você não olha para o filho, você não tem tempo de sentar para conversar com o filho, você não dá atenção para sua esposa, não senta para conversar com o teu marido, não dá atenção, é só televisão, 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 televisão. Até que um dia a bomba explode, até que um dia você se desperta, meu Deus, o que aconteceu com a minha casa? Sabe, outro dia eu estava conversando, um tempo atrás, eu estava conversando com alguém que começou a levar bebida para dentro de casa, começou a beber. Tem nada a ver beber, não tem nada a ver beber. Eu deixo claro aqui para a nossa igreja o seguinte, que a Bíblia condena a bebedeira, a Bíblia não condena a bebida, mas a bebedeira, né? Mas na nossa igreja a gente orienta a igreja para não beber, porque bebida tem destruído muitos lares, bebida tem destruído muitas famílias. É uma questão de querer ouvir, não querer, não tem problema. Às vezes alguém chega para mim, vi uma ovelha sua tomando um copo de vinho. Amém, não vou excluir a ovelha por causa disso, mas a gente orienta as pessoas a não beberem, porque muitos lares são destruídos por causa de bebida. Muitas mandingas, muitos trabalhos são feitos utilizando bebidas alcoólicas. Então você deve fugir disso, porque é um alucinógeno, é algo que te leva a fazer coisas que normalmente você não faria. Então, a gente orienta a não beber. E esse rapaz dizia para mim, eu gosto de chegar em casa, levar minha cervejinha, tomar, eu tomo só dentro de casa. Sim, mas ele está tomando dentro de casa na frente dos filhos. Ele está dando legalidade espiritual para que isso amanhã se torne um problema para ele, para dentro de casa. Entenda uma coisa, o que você faz dentro da sua casa vai servir de modelo para os seus filhos. Se o teu filho te vê dobrado lá, com os joelhos dobrados, orando, ele vai orar também. Às vezes a gente vê criancinhas aí na internet, né, levantando a mãozinha, adorando a Deus. Está aprendendo com quem? Está aprendendo com quem? Agora mesmo, antes de começar aqui o culto, eu fui lá em cima nas salinhas das crianças e fiquei emocionado de ver as cadeirinhas todas vazias, né? O materialzinho deles todos no escaninho lá, tudo limpinho, organizadinho, pronto para a gente recomeçar, né? E eu estava pensando, né, e dizendo para Deus, Senhor, como é importante trabalhar com as nossas crianças, e como é importante você cuidar dos seus filhos, como é importante o seu tempo para a sua família. Então está aí a segunda coisa que você tem que tratar, tem que se preparar. Essa questão da família, muito sério. Se você tem tudo na vida e não tem uma família que te faça feliz, uma família que te realize, não vai adiantar nada. Não adianta você ter sucesso profissional, financeiro, comprar um barco, se a tua família for destruída, você não será feliz. Você entende? Talvez você esteja iludido aí, ou iludida, né? Com um caso fora do casamento, você está saindo uma parada errada aí com alguém, e você agora está me ouvindo, e a carapuça está servindo, você está até com a orelha vermelha,
Vai ser um tal das esposas olharem para o marido para ver se a orelha ficou vermelha agora, né? Mas Deus está te dizendo: olha, nada é mais importante do que você lutar pela sua casa, lutar pela sua família. Põe em ordem a sua casa. Isso vai te trazer alegria, felicidade. Diga glória a Deus. Receba isso não como uma orientação de um homem, de um ser humano, mas eu aqui estou revestido com autoridade profética. Estou falando em nome do Senhor. Deus quis que você ouvisse esta palavra hoje. Bom, vamos então à terceira área da nossa vida que tem que ser trabalhada, que são as finanças. Vamos para Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 14, nós já estamos acabando. Lucas capítulo 14, nós vamos ler do verso 28 ao 30. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 28 ao 30. Diz aqui a palavra do Senhor. Acharam aí? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esse texto continua, mas por questão de tempo a gente não precisa ler porque é repetitivo. O que esse texto bíblico está dizendo? O que Jesus está nos ensinando aqui? Que nós temos que projetar o nosso dinheiro, nós temos que administrar o nosso dinheiro. Nesses anos que eu tenho estado à frente da igreja, o que eu vejo é que as pessoas não sabem administrar o dinheiro, especialmente os cartões, né? As pessoas gastam mais do que recebem. As pessoas muitas vezes não cuidam de controlar os gastos. Deixa eu ensinar uma coisa para você muito importante. Nós estamos vivendo uma pandemia. O mundo inteiro está prevendo uma recessão, né? O mundo inteiro, não é só no Brasil não. Aqui no Brasil você imagina, né? Imagina como vai ser daqui para frente, infelizmente. Tomara que não, tomara que Deus nos ajude para que a gente possa vencer rápido essa pandemia, né? O pós-pandemia. Agora, virá uma onda de crise daqui para frente. Nós vamos ter que enfrentar muitas lutas, não vai ser fácil. Isso já está previsto, já tem muita gente perdendo emprego, já tem muita empresa fechada, tem muita gente sem saber o que vai fazer. Muitas pessoas que trabalham por conta própria terão que achar um outro caminho porque não vão voltar mais. A minha área, por exemplo, a área de turismo, quando é que a minha área vai voltar? Vai demorar até que as pessoas tenham de novo dinheiro para poder passear com a família, né? Vai demorar. E as próprias operadoras estão em dificuldade, então estão diminuindo as vantagens para as agências de viagem, né? Eu que trabalho com turismo. E o mesmo vai acontecer em todas as áreas, e a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que encontrar novos caminhos. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem, pôr em ordem é achar soluções, é gerenciar. Então, quando começou essa pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi reunir aqui um gabinete, que eu chamei de gabinete de crise, chamei meus pastores para cá, chamei aqui pessoal da administração, e disse assim: olha, vamos sentar aqui, vamos começar a cortar gastos, vamos começar a enxugar. Comecei a cancelar TV a cabo, comecei a diminuir valores de internet, comecei a diminuir isso e aquilo, cortar tudo quanto é gasto que a gente tinha. A gente pagava título de capitalização no banco, corta tudo, vamos cortar tudo, vamos enxugar tudo. E se a gente não tivesse feito isso, meu Deus, como é que a gente ia sobreviver? Você entende? Então está na hora de você começar a pôr em ordem a sua vida financeira. A gente está numa pandemia e a gente tem notícias de famílias que estão se reunindo para fazer churrasco. Lá em casa eu chamei a pastora Marilda e disse assim: olha, até agora a gente comia quantas coxinhas? A gente comia 3, 4 coxinhas, agora é uma coxinha. É verdade.
Não é que não tenha coxinha para comer, a coxinha está lá, mas se eu comer 4, vai faltar depois, eu vou ter que ter mais dinheiro para comprar mais coxinha, né? Então a gente está num tempo que a gente tem que começar a se... E tem gente ainda preocupado, pasmem, em fazer festa. Tem gente ainda preocupado em comprar coisas que são dispensáveis, que não são tão relevantes. Tem gente pegando esses R$600 aí do governo e fazendo churrasco para os amigos. Quer dizer, o que vai acontecer depois? Meu Deus do céu, isso é uma coisa óbvia. Então está aí uma área que é muito importante ser tratada. Nós estamos numa pandemia. Quando abrir de novo, quando acabar essa quarentena, vai ser como uma corrida, uma estourada de boiada, sabe? Vai sair todo mundo correndo para o mercado para tentar ganhar o pão de cada dia. A concorrência vai ser grande. Está na hora de você parar para pensar: será que o meu negócio vai mudar alguma coisa? Será que o produto que eu estou vendendo vai ter aceitação no mercado? Será que vai mudar o tipo de público com o qual eu trabalho? Será que a minha tabela de preços está adequada? Porque ninguém vai ter dinheiro, vai ter muita gente trabalhando com tabela apertada. Será que não está na hora de você rever a sua tabela? Porque às vezes a gente vê, eu queria... Não, está todo mundo procurando preço agora. E mais ainda daqui para frente. Está na hora de você ver onde é que estão os gastos excessivos da sua casa. Você já percebeu lá quanto você está gastando de juros de cartão de crédito, de tarifas bancárias? Como é que você está gastando de luz, de água, de contas de consumo? O que você pode fazer para reduzir gastos na sua casa? Tem que enxugar. É interessante, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo o seguinte. Ela disse que eu imaginei que os mercados na Zona Sul fossem mais caros, né? E aí eu estava conversando com alguém, essa pessoa disse assim: não, bispo, lá na Zona Sul é mais barato. Você vai nos mercados lá e você encontra coisas muito mais baratas que aqui. Sabe por quê? Porque quanto mais estudo, quanto mais preparo, quanto mais recursos a pessoa tem, mais ela briga por preço. Aquele que não tem, vai no mercado e paga qualquer preço, gasta do jeito que for, não se preocupa com dinheiro. E quem tem dinheiro, chega lá: não, mas peraí, ele briga até por R$1. E as pessoas dizem que ele é ganancioso, que ele você está entendendo? Então, algo que nós precisamos corrigir para esse período de pós-pandemia é a parte financeira. Está na hora de você sentar, ver o que você ganha, botar tudo que você gasta, seus compromissos, administrar as suas dívidas. Ter dívida não é vergonha. Ter o nome sujo no SPC não é vergonha. Eu já tive muitas vezes o meu nome no SPC, depois você vai lá e paga. Isso não é vergonha. Quem é, por exemplo, da área de negócios, vive altos e baixos. Quem vive de comércio é altos e baixos. Não é porque você é um mau pagador, é porque você está na lida, está na vida. Então, se você está devendo, calma, fica tranquilo, administra as suas dívidas. Por exemplo, você está devendo ao banco, o banco agora vai lá, coloca juros e juros e juros e juros em cima, juros, e quer arrancar teu couro. Calma, daqui a pouco eles vão andar atrás de você, para você pagar a 4ª parte do que você deve lá. Entendeu? Vão fazer desconto para você, entendeu? Calma, não se apavore. Administra, vê o que é mais importante você pagar, vê o que é mais importante você gerenciar, entendeu? Está na hora de você pôr em ordem as suas finanças, pôr em ordem não para morrer, mas para viver, e viver em abundância. Você pode glorificar ao Senhor? Então nós vimos 3 coisas, 3 aspectos. Primeiro, administrar, pôr em ordem a nossa vida com Deus. Segundo, pôr em ordem a nossa família. E terceiro, pôr em ordem as nossas finanças. E agora, para encerrar, nós temos a nossa saúde. E eu queria ler com vocês, 3 João, terceira epístola ao João, lá no finalzinho da Bíblia, tem 1 João, 2 João, 3 João. João não tem capítulo, só versículo, só tem um capítulo.
Então vamos lá, 3 João, versículo 2. 3 João, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Só até aqui. Assim como vai bem a sua alma. Veja bem, a sua saúde física também é algo que tem que ser tratado. Nós estamos passando por essa pandemia. Tem muita gente que tinha que estar fazendo tratamentos e não está fazendo. Tem muita gente que tinha que ter feito exames que não foram feitos. Eu vou dizer uma coisa para você: grande parte das pessoas que morrem precocemente morrem por não se cuidarem, morrem porque não gerenciaram o seu tratamento, a sua saúde. Meu pai morreu cedo, quer dizer, não tão cedo, ele morreu com 84 anos, mas eu considero cedo. Ele podia ter vivido muito mais se ele não fosse teimoso, né? Porque ele estava com uma insuficiência cardíaca, já se sabia disso, mas ele não queria, detestava médico. Você falava de médico com ele, brigava, não, ele não pôs em ordem a saúde dele. E eu estou falando com pessoas que estão aí, mulheres que não fazem seus exames periódicos, homens que precisam fazer e ficam com aquele preconceito, né? E não fazem os seus exames periódicos, aí depois descobrem que estão com câncer de próstata. Ora, tem que gerenciar a saúde, tem que cuidar de você. Você é precioso, você é uma pessoa preciosa. É igual esse negócio de pandemia. A gente vê pessoas tomando cuidado, a gente vê outras pessoas que estão vivendo como se não houvesse pandemia. O vírus está aí, ele existe. E a Bíblia diz que você tem que orar e vigiar. Aliás, vigiar e orar. Vigiar vem antes de orar. Você tem que tomar cuidado, tem que vigiar sim, né? Então, pôr em ordem a sua casa, no aspecto da saúde, é ver o que você está comendo, né? Controlar a sua alimentação. Você tem que pegar sol todo dia. Você tem que fazer um exame para ver como é que está a sua glicose, como é que está, né? Esses exames normais que a gente tem que fazer, periódicos, isso é normal, tem que fazer. Hoje tem jovens, garotos aí que estão morrendo com Covid, porque não sabiam, mas tinham enfermidades mórbidas, né? E estão morrendo sem saber. Fulano morreu com 30 anos. Não falaram que só os idosos que iam morrer? Não sabiam, mas tinham diabetes, tinham pressão alta, não sabiam. Porque não se cuidam, porque não se tratam. Então a saúde também tem que ser tratada, tem que ser bem cuidada. Então nós temos aqui 4 aspectos que precisam ser cuidados, tratados, para a gente encerrar, tá? Nós temos que cuidar bem, pôr em ordem, não para a morte, mas para a vida. Nós temos que pôr em ordem a nossa vida com Deus. Está na hora de você analisar como está a sua vida com Deus. Põe em ordem a sua vida com Deus. Nós temos que cuidar da nossa casa, é o segundo aspecto. Pôr em ordem a sua família. O que está faltando na sua família? A sua família está feliz? Você tem diálogo com a sua família? Você realmente tem certeza de que teu casamento está legal? Sua relação com seus filhos está legal? Cuida disso, valorize a sua casa. Terceira coisa, finanças. Temos que controlar as finanças, sentar e gerenciar as finanças, dar toda atenção para as finanças. Tem gente que cuida das finanças assim, deixa a vida me levar, né? Vai empurrando com a barriga e vendo o que vai dar. Não, finanças tem que gerenciar, é como se fosse uma empresa. O teu dinheiro é como se fosse uma empresa, você tem que cuidar dele. E por fim então, a saúde, né? Você tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar dos seus olhos, né? Fazer seu teste, ver lá seu exame de vista. Tem pessoas que ficam com dor de cabeça a vida inteira e não fazem o exame de vista, não sabem que estão precisando de óculos. Tem gente que vai ali, pega um óculos de camelô, sem saber qual é o grau, sem nada, ficou bom, bota, está destruindo os olhos, está destruindo a visão, né? Cuidar, fazer os exames periódicos, ver pressão, acompanhar, cuidar da sua saúde, né? Isso vai fazer com que a sua vida seja melhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Nós estamos acabando a pandemia, nós estamos chegando ao final da pandemia, e muita coisa vai mudar depois dessa pandemia, e é muito importante que você saia na frente, né? Você tem que sair na frente, você tem que estar pronto para sair em disparada, porque vai ser um corre-corre, vai ser como aquela luta dos espermatozoides, né? Vai ser aquela luta, um vai fecundar o óvulo, aquele monte de gente, acabou a pandemia, vamos lá, vai todo mundo correndo, eu vou vencer, eu vou chegar primeiro, entendeu? E você tem que estar preparado, você tem que estar pronto para chegar na frente. Eu queria que você lesse comigo agora Provérbios capítulo 16, versículo 20, para a gente acabar. Provérbios capítulo 16, versículo 20, tem uma orientação do sábio Salomão, né? O rei Salomão, sábio, homem de Deus, né? O homem mais sábio de todas as épocas. Ele diz aqui, versículo 20, Provérbios 16, 20: quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Amém? Quem examina cada questão com cuidado, prospera. E esta é a palavra de Deus para você nesta manhã. Põe em ordem a tua casa, não para a morte, mas para a vida, e vida com abundância. Glorificado seja o Senhor Jesus.